Podemos definir a burocracia como um excesso de procedimento que uma pessoa ou empresa deve tomar para obter algo. Geralmente, é resultado de uma falta de eficiência por parte dos órgãos governamentais. A burocracia dificulta a criação de empresas e o funcionamento da economia. Outro problema é que, num mercado internacional disputado, a burocracia brasileira torna o produto nacional mais caro e menos competitivo. Para abrir uma empresa no Brasil atual, existe uma burocracia exagerada. A burocracia gera muita despesa de perda de tempo para as empresas brasileiras. De fato, uma pessoa que decide abrir uma empresa no Brasil se depara com uma burocracia exagerada. São diversos formulários, documentos para preencher e apresentar, além do comparecimento em diversos órgãos governamentais. As taxas que devem ser pagas também dificultam o processo. Além de tudo isso, o tempo para se abrir uma empresa no Brasil é um dos mais demorados do mundo. A origem da teoria da burocracia de Max Weber. A teoria burocrática de Max Weber é uma espécie de organizações humanas baseada na racionalidade, ou seja, os meios devem ser analisados e estabelecidos de uma maneira totalmente formal e impessoal, a fim de alcançar os fins pretendidos. Dessa forma, na teoria burocrática, há grande ênfase na eficiência. Caráter formal das comunicações. Comunicação hierarquizada, onde a comunicação é com o senhor presidente ou senhor diretor. A comunicação entre cargos de maneira formal dentro de uma instituição tem que ser comunicação de forma clara e objetiva, para evitar a má interpretação, tratando todos de maneira padronizada. Caráter racional e divisão do trabalho. Uma organização burocrática divide seus trabalhos no intuito de aumentar sua produtividade, aumentando sua eficiência administrativa. Impessoalidade. As pessoas são tratadas pelo seu cargo, não pelo que elas são. Hierarquia da autoridade. A presença de uma autoridade onde somente um chefe ou dirigente vai mandar. Burocracia no Brasil. O Brasil é o país dos cartórios, dos carimbos, do reconhecimento de firma, da necessidade de autenticação de documentos. É tanta burocracia que alguns documentos são exigidos e nós nem sabemos por quê. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo, ocupando posições vergonhosas. Para abrir uma empresa no Brasil demora em média 80 dias e você terá que correr atrás de 11 procedimentos burocráticos. O empreendedor brasileiro precisa gastar em média 2.600 horas todos os anos apenas para pagar impostos, preencher guias e colocar em dia toda a papelada. A administração pública se conceitua em atividades administrativas realizadas ou exercidas pelo Estado ou um conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que realizam serviços públicos. Quando levamos em consideração quem faz a atividade, podemos classificar a administração pública em direta e indireta. A administração pública direta é quando um ente da federação executa o serviço público de forma centralizada, por meio de seus órgãos, ministérios, secretarias e departamentos. Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia em um hospital público por âmbito do SUS, ou quando vai tirar um passaporte na Polícia Federal. O Hospital Público e a Polícia Federal são órgãos da própria União. A administração pública indireta é um serviço público prestado pelo Estado de forma descentralizada, ou seja, pessoas jurídicas vinculadas à União. Quem presta os serviços é outra pessoa jurídica e não a União, por razões de experiência, ganho de eficiência ou particularidade dos serviços públicos. Vantagens da burocracia: racionalidade em relação ao alcance dos objetivos da organização, precisão na definição do cargo e na operação, pelo conhecimento exato dos deveres, rapidez nas decisões, pois cada um conhece o que deve ser feito, por quem, e as ordens e papéis tramitam através de canais pré-estabelecidos.